Nas alturas, o PA produz carne e abastece 21 países, mas internamente o valor baixo. A quem essa economia beneficia? R$ 6 a gasolina, sob o pretexto que não há intervenção nos preços. E pior, abrindo mão de impostos que beneficia a toda a população para agradar investidores estrangeiros e manter seu dinheiro pessoal, crescendo através do rentismo. Complicado, porque se você não faz isso, você, por exemplo, igual aqui no Pará, o açaí depois que começou a exportar, parece que ficou assim o absurdo de caro. Aqui era bem mais barato, né? Mas em compensação, uma cadeia de produtiva muito grande que aumentou. Então, você gera emprego. Também tem isso, né? Que 1 litro de produto fica mais caro, que a carne fica mais cara, mas em compensação você está gerando emprego. Está dando qualidade de vida para a pessoa melhorar. Ah, que ela vai comprar uma carne mais cara? Sim, mas quer comparar você gerar 1 salário, 2 salários, 3 salários mínimos para a pessoa, 1 quilo de carne ficar mais caro? Uma vez por exemplo, eu vi lá nos Estados Unidos, né, um banimento que teve para uma fazenda de bitcoins numa cidade. É que os caras do Bitcoin, os mineradores, eles procuram locais mais baratos de energia, com uma grande demanda, mais baratos. O Google fez isso nos seus data centers e ele achou uma cidade lá que tinha uma demanda muito alta, porque tinha uma indústria que fechou, e ele entrou nessa cidade. Só que o que aconteceu? O preço da energia lá começou a aumentar, porque tipo assim, só ele consumindo essa energia, demanda enorme, tá? Tinha demanda, mas não tinha consumo, então não cobravam isso, mas só que começou a demandar mais e é rachado entre a população. É tipo gato. O prejuízo não vai só para a indústria, vai divide com a gente, com os consumidores. E foi banido por um tempo lá, conseguiram banir os moradores, porque na cabeça deles, tipo, não está gerando emprego, não tem ninguém trabalhando em nenhuma indústria, só está consumindo energia nossa e todo mundo está pagando, rachando para tu gerar Bitcoin. Na cabeça deles é uma lógica, né? Mas infelizmente eles não entendem o poder que o Bitcoin é. Né? Infelizmente, mas não culpo eles nesse caso, porque eles, pelo menos se eles viessem gerar emprego, né, eles deixariam lá. Diferente, aí voltando para cá, esse cara aqui não vê o tanto que o Brasil cresceu gerando emprego. A economia de bateria do celular. Mas não vê isso, simplesmente vê o consumo interno, né? Aí ele fala assim, tem que ter intervenção. Engraçado que na Venezuela, né, aqui no meu celular está aparecendo espelhado, mas quando eu posto no YouTube, parece que fica normal. O Maduro vai avalia privatizar petróleo. Ou seja, não tem por onde fugir, né? Aí eu conversando aqui e tal, com ele, com o pessoal aqui, tem um cara aqui que eu achei que ele era menos sensato, mas até que ele é sensato, porque se você fizer isso, os investidores vão embora tal, e isso é ruim para a empresa, porque abaixa o capital dele. Ele é um cara esquerdista, assim, um cara que está mais voltado para os pensamentos da filosofia de Marx, vamos dizer assim, né? De preservação e tal, mas até que nesse ponto ele pelo menos ele tem uma sensatez. E o cara que nada. Aí eu postei aqui, deixa eu procurar aqui. Bem, eu postei assim, né? Na época, esse meu amigo falou assim, não sou liberal, mas não sou comunista. Controle de preço acontece quando o Estado é proprietário de todos os bens de produção. Ele pode colocar o preço se ele quiser, mas em uma economia capitalista não funciona esse controle. Não funciona esse controle. Vide a hiperinflação nos 80. Olha, eu achei que ele era mais. Pelo menos ele tem um pouco de sensatez, cara. Pelo menos ele é mais sensato, esse meu amigo, né? E eu soube esse Twitter dele, desse WhatsApp dele, eu ainda retruquei assim, né? A Petrobras foi no começo totalmente estatista, né? Mas aí com o crescimento da exploração de petróleo, para lá PDL, eles viram que não tinham capital, o governo na época viu que não tinha capital para manter, então abriu para o mercado. Ela virou uma SA, né?
E o SA você consegue pegar dinheiro de ações, de acionistas, em contrapartida você dá o lucro, diferente do banco que você vai ter que dar um juros enorme, né? Então, só prejuízo com... Aí que acontece? Só que quando se controla o preço do combustível, fica difícil você concorrer no mercado, porque você ou tem um preço muito alto, ou se você tiver muito baixo também, você está tendo prejuízo sem saber. Por exemplo, vamos dizer que você venda, se eu fabrico, sei lá, essa caneta aqui, o governo fala assim, não, você vai vender essa caneta a R$1, sempre. Mas peraí, o custo desse metalzinho, dessa ponta aumentou, da tinta, essa maquininha que eu comprei para fazer esse arredondamento aqui, ela é nova, esse preço aqui não vai pagar tão cedo, não quero saber, é R$1 e pronto. Então você vai ter que acumular prejuízo, simples assim, entendeu? Acumular prejuízo e uma hora quando der a forma, você vai poder aumentar, talvez o governo libera para aumentar, você vai ter que tirando prejuízo a longo prazo. E o que aconteceu nos últimos anos, a Petrobras, com os assaltos do Petrolão e tudo isso que aconteceu com ela deu prejuízo por 4 ou 5 anos consecutivos, né? Aí, falei isso aqui, né? Daí a Petrobras teve menos capital para investimento. Ah, tá, porque recentemente trocou a diretoria da Petrobras e saiu 120 bilhões da Petrobras, né? 120 bilhões é o quê? Pessoas que venderam a ação do dia para a noite. Porque viram talvez que o Estado fosse intervir no preço do petróleo, igual não estava prometendo. Então, se intervir no preço do petróleo, da gasolina principalmente, ele não vai... O investidor que botou dinheiro lá vai falar, bicho, não vai render. Vou tirar aqui, vou tentar tirar e vender para alguém e... Como é que fala? Vender para alguém e pegar esse capital e jogar em outra coisa mais rentável. Tem muitas opções mais rentáveis, né? Aí eu tô, privatiza logo, né? Mas eu basicamente eu defendo a privatização, né? Porque é o mais sensato de se fazer, né? Se você vê bem que uma estatal, quando não dá lucro, dá prejuízo. Quem paga prejuízo? O povo, com mais imposto, né? Então tá. Aí o cara respondeu assim, se você tivesse uma empresa que dá lucro líquido de 7 bi no último ano, você venderia ela? Aí eu respondi, cara, 7 bi para uma empresa igual a Petrobras não é nada. Sabe quantos acionistas ela tem? Eu falei assim, em 2019, o lucro dela foi de 45 bi, já sendo considerado deficitária, porque o lucro tem que ser dividido. Você manteria uma empresa se ela tivesse só 2 mil de lucro por mês? Ou seja, eu não conseguiria pagar minha casa se eu tivesse só 2 mil de lucro por mês. Meus filhos na escola e tudo mais. Não, aí o cara responde, você só reforçou o que eu falei, te mostrei que a empresa que repassa o negócio estava tendo balanço positivo. Olha só, o cara tiver R$1 positivo, então tá bom. A Petrobras ainda está se mantendo em pé, pelo menos pagando os funcionários, insumos, alguns investimentos, por sorte, né? Agora me explica como quer dividir lucro, tornar a empresa deficitária, se as despesas já cobrem os custos. Olha só, aí está me chamando de lobista. Aí você já reproduziu os discursos de lobistas, tá? Vários saldos, eu respondo, né? Vários saldos positivos que não quer dizer satisfatório. 7 bilhões divididos entre governo e estacionista não pode ser vantajoso. Déficits vão aos prejuízos acumulados do passado, desde operacional, principalmente o governo Dilma. Congelou preços, teve redução de 40 bi no capital e até agora está recuperando. Na época, esses 120 bi que a gente tem hoje, na época da Dilma, acionistas também deixaram a empresa e ficou 40 bi de rombo por um tempo. 40 bi quer dizer o quê? Ações que estão esperando ser compradas. Às vezes compra até rápido, mas geralmente aí a empresa perde capital para investir. Ele saiu com balanço positivo, mesmo com tudo, ele viu além, porque a iniciativa privada. Aí eu fiz um post aqui dessa matéria bem aqui, vou abrir aqui para vocês. Petrobras obtém lucro de 40 bilhões em 2019, né? Eu separei umas partes aqui, né? Eu posso mostrar essa parte aqui, peraí. Deixa
eu parar o vídeo aqui. Pronto, essa matéria ela é do começo de 2020, né? Ela está registrando o balanço justamente de 2019. Ó. Eu separei a Petrobras registrou em 2019 lucro líquido de 40,137 bilhões de reais, no segundo ano consecutivo de ganhos e o melhor resultado anual nominal da história. A empresa em fase de recuperação após mega escândalo de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Então, tipo assim, isso aqui só está mostrando que teve muito prejuízo ao longo do tempo, né? Vou procurar aqui uma outra parte. Né? Teve 2 anos após muito prejuízo e obteve saldo positivo. Isso em 2019, antes da pandemia, tá? Aí eu separei essas duas partes aqui pra gente ver, ó. Não sei se está enquadrando bem aí, porque eu tô ao contrário. Vamos lá. Ó, os lucros do ano passado representam um aumento de 55,7% em relação ao lucro de 2018, quando a empresa registrou lucro anual de 25,8 bilhões de reais, número saldo positivo em 5 anos. Ou seja, entre 2014 e 2017, a empresa sofreu perdas significativas, mergulhadas numa crise após a revelação de gigantescos esquemas de corrupção, montando entre empresários, partido político, tal, e fraude. Aí eu tô falando sobre o petrolão, né? Então, o cara, ele... Isso aqui eu destaquei até no grupo lá, né? Eu não queria mostrar. Até o cara falou, em 2019 houve a Covid, em 2020 estamos entrando na pandemia. Realmente, a pandemia prejudicou todos os tipos de negócio, mas se você pensar assim, por exemplo, muitas empresas que tiveram Covid, tipo a Azul, ou que tiveram Covid, que passaram pela Covid, que mais prejudicadas assim foram empresas aéreas, e estão recuperando bem. A Azul, essas outras assim, que tem ações, a Southwest, eu estava vendo aqui umas aqui, depois eu mostro. Né? Aos poucos, o que restam no grupo, acho que devem todos estarem com sua opinião formada, inclusive eu. Mas não estou aqui defendendo político, mas o nacionalismo. Isso passa pela entrega de riqueza na mão beijada de especuladores, gringos e CIA. Não adianta argumentar com esses caras não entendem. Então, falando, depois de 5 anos de prejuízo, ou seja, quem tinha ação na Petrobras durante esse período não estava ganhando nada. Não estava ganhando nada. Estava tendo prejuízo. O seu valor de capital estava prejuízo. Se o cara comprou a ação a R$20, ela estava valendo menos. Aí eu falo que eu defendo aqui a privatização porque, mas vai entregar de mão beijada. Não, cara. Justamente grupos estrangeiros, o capital estrangeiro, né? Que todos eles têm conta capital estrangeiro. Tá, tudo bem, o cara compra lá, vem uma chinesa, compra aqui, e daí? Ela vai seguir as nossas regras ambientais, a nossa regra de exploração, de solo, geração de empregos, tudo aí, cara. Nossa CLT, que eles se orgulham muito, mas que na prática não é essas coisas todas assim, é uma burocracia a mais. Se daqui a uns anos voltar a ter mais assalto aos lucros da empresa, se é que já não tem, né, que eu estou falando, quem paga a conta? Ou seja, quem garante que não pode ter já um petrolão de novo aí? Porque o governo agora, os bolsonaristas não tem corrupção? Tu sabe, teve um cara que saiu melado com dinheiro na cueca e era vice-líder do governo e apareceu com o Bolsonaro lá. E o Bolsonaro, não, esse cara aí não é diretamente ligado ao governo. Aí ai. Né? Ou seja, qualquer prejuízo que uma empresa dessa dê, vai ser dinheiro nosso aí aumentando. Aqui eu posso mostrar. Bem, vou mostrar assim, tá? Esse gráfico, eu vou tentar abrir aqui uma nova aqui, peraí. Ô, carambola. Esse gráfico aqui, ele está no site da Petrobras. Você pode... Extidor Petrobras. Ele mostra justamente o período, essas duas principais contas que tem aqui
como é que chama? Na Ibovespa lá que você tem, em relação às ações da Petrobras. São o tipo de conta, tipo de ação, quer dizer. Então, ele mostra o gráfico. Ó. Por exemplo, no dia 17 de fevereiro de 2021, a PET R4 estava custando aqui R$ 29,59. Ela teve um aumento acima de 6,59%. Ele considera um período, né, que teve esse aumento. E depois, ó, caiu vertiginosamente até mais ou menos aqui final de fevereiro. Por que isso? Foi mais ou menos, ó, foi mais ou menos na época da troca do presidente da Petrobras. Essa matéria aqui é 19/2. Ó. Foi justamente isso que fez as ações despencarem, ó, o valor das ações. Porque, tipo, os investidores começaram a vender mais as ações. E vende rápido, então o cara vende barato, entendeu? Isso cai o lucro, o valor da ação. Ó, aqui começou a ter aqui, não sei se está conseguindo enxergar, começou a ter uma queda, né? E pô, em 19 de fevereiro já estava tendo aqui, ó, menos 1,55. Ih, rapaz, fechei meu zap. Fechou o zap, abriu de novo, galera. Olha só, aqui comecei a mostrar algumas matérias. Esse é o histórico de ações da Petrobras. Tem sido a empresa começou a apresentar uma queda bruta. Por que será? Eu mostrei essa notícia aqui de que troca de presidente. Uns dias antes já estava tendo esse burburinho do Bolsonaro ia trocar o presidente da Petrobras. No dia 19 ele trocou pelo general Silvio Luna. Daí ficou o medo do investidor de congelar o preço do combustível. Daí as ações despencaram e tiveram uma leve recuperação lá no final de fevereiro. Porém, não retornaram acima da linha do zero. Isso mesmo. Se você ver aqui, ele caiu, a linha do zero é essa, onde o mouse está passando aqui. Ele caiu, foi para cá e voltou, mas ainda não chegou ao tanto que está longe da linha do zero. Está em menos de 10%, ainda, abaixo um pouco de menos de 10%. Então ainda não se recuperou, né, completamente dessa queda vertiginosa. Então, olha aqui, ó. Aí eu fui procurar, né, como é composto o capital da Petrobras. Ela tem 205 bilhões de reais, representados por um pouco mais de 13 bilhões de ações do mercado, né? Aí ele divide em 7 bi ações ordinárias e 5,5 bi ações preferenciais. Essas ações ordinárias, elas são pertencentes também ao governo, porque o governo, como é acionista majoritário, tem mais de 50% das ações, né? Vamos lá. Vou tentar não mostrar meus contatos aqui. O capital social da Petrobras é um pouco mais de 205 bilhões, dividido em um pouco mais de 13 bilhões de ações. Um pouco mais de R$15 o valor de capital de mercado investido em cada ação. Se você pegar os 205 dividido por 13, vai dar um pouco mais de R$15 o valor de cada ação. Então a Petrobras fechou o ano de 2020 com lucro de 7 bi. Cada ação teve um lucro de 0,53 acumulado no ano. O lucro dela foi maior, mas ela já tinha um déficit a pagar. Ou seja, o lucro da Petrobras na verdade foi maior. Ele chegou a ter um lucro de 59 bi. Só que ele teve que pagar, né? A estatal registrou lucro de 59 bilhões, né? Só que ela teve que pagar, justamente, ela deficitou, e o que sobrou de lucro líquido foi, na verdade, 7 bi, porque teve que, basicamente, dividendos, né? Ó, aqui, ó. A Petrobras aprovou o pagamento de 10,5 bilhões aos acionistas sob a forma de dividendos. Então, as dívidas, dividendos atrasados, né, que estavam, então, comem muito do lucro da empresa, né? Então, vamos dizer que eu fosse um cara que chegou esse ano, comprei ação da Petrobras ano passado, aliás. Foi o que eu postei aqui, ó. Ou seja, se um camarada comprou
R$ 1.000 de ações hoje, vai obter 66 ações. Na verdade, eu quis dizer ano passado, né? E a Petrobras daqui a um ano apresenta um lucro igual a esse. Ele vai obter apenas R$ 35 de lucro. Aí te pergunto, valeu a pena, no ano, valeu a pena deixar R$ 1.000 durante um ano na mão de uma empresa que não vai te dar lucro? Então, é isso que eu estou argumentando. Tudo bem que um acionista, ele tem, se você pensar bem, a carteira que ele faz, ele investe em outras bolsas, né? Ele não faz só uma empresa. Ele não, por que o cara bota numa Petrobras da vida? Porque ele espera, por exemplo, que ela dê principalmente aquele boom. O mercado de ações é uma aposta também, né? Tem as empresas mais rentáveis, assim, tipo, que são mais sólidas, mas tem aquelas que você, poxa, se essa aqui privatizar, se essa aqui fizer não sei o quê, é isso que é o jogo. Então, imagina se o cara compra uma ação da Petrobras hoje, né? Aqui, ó. A ação da Petrobras, eu vi anteontem, mas tá esse preço, R$ 23,45. Imagina se o cara compra isso hoje, na média, e daqui a alguns anos privatiza. Cara, o que vai ter de gente querendo comprar não é brincadeira, porque sabe que vai dar lucro, né? Eu ainda botei assim um detalhezinho aqui, ó, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, essa tabela aqui você baixa daquele site lá das ações, ela mostra como é composta as ações da Petrobras, né? Tá um pouco fora de ordem, mas aqui, ó, União Federal, ela possui das ações ordinárias 3 bilhões de ação. BNDES 17 milhões. Aí, ações preferencial, a União possui 0. Só o BNDES possui, né? Capital social, a União possui 3 bilhões, né? E o BNDES possui um pouco mais de 90 milhões de ações. Então, é isso. Aqui, ó, que vai para estrangeiro, pessoas físicas, 2 bilhões, está dividido mais um pouco estrangeiros e pessoas físicas, né? Então, é complicado, porque se você ver bem, o lucro da empresa é pequeno. Se você compra uma ação da Petrobras, hoje você sabe que você está levando prejuízo, né? Mas mercados emergentes têm essa vantagem de você querer, poxa, vai fazer alguma coisa lá que vai acontecer que pode mudar, né? Pode mudar. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, esse valor da ação da Petrobras está acima referente ao capital da empresa, empregado na empresa. Olha só, por exemplo, eu peguei esse histórico aqui, ó, desse site do ADVFN. Em março de 2020, a ação da Petrobras foi fechada a R$ 13. Subiu um pouco, né? Subiu bastante. Mas aqui, ó, ela estava fechando a um déficit, o valor da empresa mesmo, muita gente vendendo. Ou seja, estava vendendo, o cara comprou, vamos dizer que a R$20, sei lá, 15, R$20 há algum tempo e vendeu mais barato, porque estava vendo que não estava tendo lucro com a empresa, né? E o cara compra, não investe o dinheiro para não ter lucro, a não ser que ele tenha uma esperança, né? Aí parou a discussão, os caras postaram um negócio aqui de professor que morreu de Covid, infelizmente, né? Dependendo da época que ele comprou, ele teve prejuízo. Então é isso. É complicado, né? Você, estatal, ela dando lucro, prejuízo, quem paga a conta é nós. Dando lucro é maravilha, mas dando prejuízo, quem paga a conta é nós, né? Por exemplo, aqui eu separei aqui, ó, eu estava olhando ontem, né? A Azul. Olha só a Azul. Ela, aqui nesse período aqui, ó, se eu botar aqui 5 anos, por exemplo, ela vem aqui, o histórico, né, só subindo. Algumas variações no dia e tal, até o pico aqui em 20, mais ou menos aqui, aquele período que deu a queda, vamos dizer assim, ó, 14 de fevereiro, quando começou o negócio de pandemia, né, de 2020. Ó a queda vertiginosa que ela dá. E agora ela está recuperando, ó. Por exemplo, aqui já nesse ponto final da curva aqui,
Foi mais ou menos 20 de março de 2020, que foi o ponto ápice. Depois começou a recuperar um pouquinho, subir. Já está subindo. Ou seja, mesmo uma empresa na pandemia, que foi a Azul, conseguiu subir. E o capital dela, da ação, olha aqui, ó, R$ 41 uma ação dela. Bem mais. Olha só da Southwest, né? Que é da americana lá, cara. Ela também teve uma quedinha lá no, né? Mas ela se manteve, ó. É porque aqui não mostra mais que 5 anos. Mas aqui antes de fevereiro ela estava começando a cair, começou a subir de novo. E o valor da ação dela? R$ 345. É reais, não é dólar não. Aqui eu estava vendo, por exemplo, esse site é muito bacaninha para quem quer investir. Onde você compra Bovespa, né? O nome do código da ação, tal, código da ação azul 4, o valor do volume de ações negociado naquele, pode ser no dia, no mês, naquela, vamos dizer, eles separam o número de ação e vendem no período. Enfim, a Petrobras, cara, aí que essa bateta, essa história que o petróleo é nosso, isso aí não tá com muita coisa, cara. Aqui, ó, da ação da Petrobras 24, né? Eu vi a Total, que é da francesa, ela tá bem mais rentável. Ó, da Tesla, R$ 120, 122. E tem outra coisa, né? Se a gente for levar em consideração combustível, tá mudando para o carro elétrico, né? Mas o petróleo é muito mais, com certeza, o petróleo é muito mais do que combustível. Tem a cadeia de plásticos, de outros hidrocarbonetos lá, por exemplo, graxas, asfalto. Só que, tipo, ninguém vai pagar um preço de uma exploração tão alta para produto de baixo valor agregado, porque, vamos falar sério, o que mais leva o petróleo ali, eu acho que vamos dizer três, né? Primeiro gasolina, segundo diesel, terceiro querosene ali, que é, não sei se é querosene de avião, deve ser. Então, é tirado disso, né? Mas assim, o que está crescendo de carro elétrico, híbrido, começou com híbrido, né? Agora elétrico mesmo, só elétrico, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu separei aqui uma matéria aqui, ó. O crescimento do carro elétrico surpreende no Brasil. Especialista diz que a tendência desse mercado é dobrar no tamanho a cada 2 anos. Ou seja, cara, a Petrobras vai virar uma bomba relógio para a gente ter que pagar uma massa falida uma hora, porque é igual a história a demanda, né? Por exemplo, a Ford estava no Brasil no começo dos anos, acho que 20 e tal, por causa da borracha, da seringa, né? Da seringueira, na época ela dominava para fazer como é que chama, Deus? Para fazer o pneu. E depois um cara levou umas mudas, acho que foi para a Austrália, não lembro, 60 mil pés de muda, e lá deu certo. E começou a ter mais concorrência, aumentar o valor e tal. Então, diminuir o valor, quer dizer, então a época da borracha, da seringa, caiu. E assim vai. Se o petróleo tá só para fazer alguns poucos combustíveis, até avião talvez seja elétrico daqui a algum dia, né? Daqui a alguns anos, o valor do petróleo vai cair muito, porque não vai ser vantajoso ter tanta exploração de tanta jazida para outros produtos que têm menos valor agregado. Olha, ó, Nissan faz uma nova parceria de desenvolver carro elétrico com etanol. Que é isso? É um motor a álcool que alimenta um motor que alimenta um outro motor elétrico. Ou seja, é como se fosse uma conversão. E não necessariamente você tem um motor, em vez de ser um motor combustível normal, girar a roda, não. Ele alimenta um motor elétrico e o motor elétrico gira a roda. Isso tem muito mais eficiência. Em embarcações, e usa esse modelo, tem uma eficiência 10 a 15% maior do que se fosse diretamente o rendimento do motor. O motor a gasolina tem um rendimento de 40%, ou seja, só 40% da força total daquela gasolina queimada é transformada em giro na roda. O resto é perdido em forma de calor. Nesse modelo que alimenta o motor elétrico, a eficiência é de 50%. Então, não necessariamente era um carro híbrido para tocar os dois motores juntos.
né? Fora aqui, ó, eu separei aqui, por exemplo, ó, o percentual de vendas aqui, né, dos países, por exemplo, na Noruega teve aumento de 49%. Aqui, ó, mas o primeiro aqui, a China, teve aumento de 1000, não, 10, aqui a K é 1000, né? Então seria como se fosse 1 milhão de vendas a mais de carro, não, 1 milhão não, 100 mil vendas a mais, né? Estados Unidos, 360 mil, aliás, 1 milhão de vendas a mais de carro elétrico na China, isso mesmo. Estados Unidos, 360 mil e... que país é esse aqui? Noruega, 73 mil a mais, é o número, né? E vem crescendo cada vez mais o número de carros elétricos. Então, nossa dependência no combustível fóssil, eu vi uma outra matéria também, eu não lembro qual, que fala que já estão, acho que como é que chama ela? A Porsche, ela conseguiu desenvolver aí alguns litros com a parceria para produzir gasolina artificial, porque a fórmula da gasolina envolve água e carbono, né? Eu não estou lembrando exatamente a fórmula da gasolina, mas gasolina, deixa eu ver aqui. Ela é um hidrocarboneto, ela é C8H18. E esse hidrogênio, ele viria do H2O, né, da água, e o carbono viria de, eu não sei que fontes que eles usariam para carbono, mas dá para conseguir fácil. O carbono é o material mais abrangente na Terra. Então, seria uma maneira de fazer um combustível limpo, uma gasolina limpa. Aí não precisa se preocupar tanto em energia, em construir carros híbridos e tudo mais, porque isso é um rendimento grande para a fábrica, né? Ter que construir carros híbridos, tudo. Bem, enfim, isso é que é complicado discutir com esses caras. Estado sempre vai ter grande inchado, mas cada vez está diminuindo mais, né? Essa visão. Eu acho que a realidade esmaga eles, né? É uma visão utópica bonita, mas não funciona na prática. Valeu. Deixa um joinha, um like aí. Obrigado.